Bom dia, meus queridos. A gente viu aula passada multiplicação com números racionais, tá? Então agora a gente vai ver divisão com números racionais ou por números racionais, tá? Então quem são os números racionais? Os números racionais são que a gente pode representar por fração, A sobre B. Pode ser fração e a fração às vezes representa um número decimal. Quando é que ele é considerado decimal? Quando ele contém aquelas vírgulas. Então, no caso, a gente hoje vai fazer alguns casos da divisão por números racionais. Então, a divisão pode ser pelo número fracionário ou decimal. Então, no nosso exemplo, a gente tem a representação fracionária. 2,5 dividido por 2. Ou seja, eu tenho um decimal como numerador e um inteiro como denominador. Então, essa divisão vai ser 2,5 por 2. O que é que vai acontecer quando a divisão, um número é decimal e o outro é inteiro? Eu tenho uma casa depois dessa vírgula. Então, nesse caso, para ficar mais fácil para você elimina essa vírgula, sabendo que, como depois dessa vírgula tinha uma casa, no divisor você vai acrescentar um valor. Que valor? 0, representando a casa que está depois da vírgula. Então agora você tem 25 dividido por 20. Esse 2,5 sobre 2 passou a ser 25 dividido por 20. Então 25 dividido por 20, 1 vezes 20 é 20. 1 vezes 20 é 20, para 25 sobra 5. 2 vezes 20 já é 40, vai passar. Então você tem que usar o 1. 1 vezes 20 e aqui sobra 5. 5 ficou menor do que 20. Como 5 é menor do que 20, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que acrescentar um 0. Quando eu acrescento 0, eu acrescento uma vírgula, representando esse 0 que eu acrescentei. Aqui eu tirei a vírgula, acrescentei um 0. Aqui eu acrescentei um 0, acrescentei a vírgula. Então eu tenho agora 2 vezes 20, 40, ainda vai faltar. 3 vezes 20, 60, vai passar. Então vou usar o 2. 2 vezes 20, 40. 40 para 50 vai ser 10. Então aqui ainda está menor do que ele. Então vou acrescentar um 0. Como eu já tenho a vírgula, não vou acrescentar mais nada aqui. Posso acrescentar esse 0 direto. 5 vezes 20, 100. Então eu tenho 1,25, ou seja, 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Como é que eu comprovo isso? De maneira bem simples, você pode multiplicar o 2 vezes 1,25, ou você pode simplesmente somar. Se eu somar o 1,25, já que ele está multiplicado por 2, vou fazer uma soma. 5 mais 5, 10... 2, 2, 4 e 1, 5 e 1, 2, vírgula embaixo de vírgula. Não tinha mais, é 2,50. A vírgula, quando está aqui no número e tem um 0 depois dela, ela não conta. Então, a divisão está correta, porque quando eu somei, deu 2,5. Quando eu somei duas vezes o valor. Portanto, 2,5 por 2 dá 1,25. Então, quando eu tenho um número com vírgula e um número sem, a primeira coisa que eu posso fazer, cancelar essa vírgula. Para mim cancelar ela, se eu tinha uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar aqui uma casa, tá? Então esse é o exemplo mais prático. A gente pode ter decimal por decimal. No decimal por decimal, o que vai acontecer? Eu tenho exatamente duas casas depois da vírgula. Se eu tenho duas casas, quando eu cancelar essa, eu preciso acrescentar alguma coisa aqui? Não, eu posso cancelar elas também. Então isso aqui, primeiro, representa fração também. Então eu tenho menos 1,55 dividido por 0,25. Se eu eliminar essa vírgula, eu também posso eliminar essa? Pode. Por que eu posso eliminar?
Porque isso aqui representa uma fração. Que fração é essa? Essa fração aqui é 155 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que menos 155 sobre 100 dividido por 0,25, que vai ser quem? 25 sobre 100. O que a gente viu a aula passada? Multiplicação de fração. E quando eles são iguais, eu posso cancelar. Na divisão de fração, o que é que eu tenho na divisão de fração? Divisão com fração, eu repito a primeira fração, repeti a primeira, multiplico pelo inverso da segunda fração, que é 100 sobre 25. Na aula passada, quando eu tenho esse tipo de multiplicação, o que é que eu posso fazer? Cancelar, quando são iguais. Então, eu vou ter menos 155 dividido por 25, que é o que aconteceu aqui. Menos 155 dividido por 25. Tia, mas porque o sinal ficou aqui menos? Regra dos sinais, lembra? Menos dividido por mais vai ser sempre quanto? Menos. Então, é menos 155 dividido por 25. Então, no caso, se eu faço 2 vezes 25, eu vou ter 50, tá bem longe. 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. 5 vezes 25, 125. 6 vezes 25, 150. Como ele está aumentando de 25 em 25, se eu colocar um 7 agora, vai passar. Então, aqui é 6. 6 vezes 25, 150. Para 155, sobrou um 5. Então, agora, o 5 é menor que 25. Eu acrescentei um 0, acrescentei a vírgula. 2 vezes 25, 50. Qual o sinal que prevalece? O negativo. Menos dividido por mais é menos. Então, a resposta de menos 1,55 dividido por mais 0,25 vai ser menos 6,2. Vê que mesmo quando a gente elimina a vírgula, ela aparece no resultado. Para você comprovar que não está errado. Ela aparece aqui no resultado. E se você quiser ir além, você tira a prova multiplicando. Por que multiplicando? Porque eu não posso somar? Porque você não vai somar 6,2 25 vezes. Então você multiplica. No anterior eu somei porque era só 2 vezes. Eu dividi por 2, então eu somei 2 vezes. Nesse caso aqui eu dividi por 25. Eu teria que somar 25 vezes. Então eu vou multiplicar para tirar a prova. 6,2 vezes 25. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Eu tenho 0. 4 e 1, 5. 3 e 3, 6. E aqui eu tenho 1. Deixa eu ver o que é que está incompleto. Só o sinal de menos. E eu tenho que verificar outra coisa. 165 para 155. Onde foi que a gente calculou errado? Aqui, ó. 2 vezes 6, 2 e 1, 13. Deixa eu ver por que a senhora repetiu esse 13. Porque se você não simbolizar que esse 1 só valeu para o 5, você vai fazer isso aqui. Você vai repetir o caso. Era só 2 vezes 6, 12, ó. Acaba aqui. Então, lembra lá do sexto ano, que aqui é sétimo ano, lembra do sexto ano passado? A gente colocava o número menorzinho para saber. 5 vezes 6, 31, 31. Coloquei aqui. Esse 1 fica menor porque quando eu for escrever o outro, ele vai ficar bem aqui. 2 vezes 6, 12. Eu não preciso mais desse 1. Então, eu escrevo de maneira direta. Se eu não fizer isso, a conta vai ficar errada. Como é que eu vou saber que a conta deu certo? Quando eu multipliquei. Então, até a maneira de escrever aqui em cima, você precisa lembrar que esse 1 sempre vai ser menor, porque caso eu precise escrever o outro da multiplicação, ele vai estar aqui maior. No momento que eu faço isso aqui, eu estou contando com ele 2 vezes. Estou dizendo que ele está valendo para as 2 operações. E, na verdade, ele só está valendo para uma operação, que foi para os 5 vezes 6, para dar os 155, senão vai ficar errado. Tá? Então, isso aqui é decimal por decimal. Como é que eu tiro a prova de que eu fiz o cálculo certo? Eu multiplico o quociente pelo divisor.
A outra parte da divisão do racional vai ser fracionário por fracionário. Fração dividido por fração, divisão de fração. Repete a primeira fração, menos 1/2, multiplica ela pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é menos 4 sobre 3. Sempre que falo o inverso da segunda, vai dizer o quê? Que o denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Sempre. Isso não muda. Então eu posso ter ela dessa maneira. Como ficaria o cálculo? Menos vezes menos, mais. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 4/6. Ou eu posso escrever essa fração da seguinte maneira. Menos 1 sobre 2 dividido por menos 3 sobre 4. Como é que eu vou resolver quando ela aparecer dessa maneira? Do mesmo modo. Repete-se a primeira e a primeira vai ser contada como sendo numerador. Repete-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda, nesse caso aqui, é o denominador. E vai ficar menos 4 sobre 3. Menos vezes menos é mais, então eu tenho 4 sobre 6. 4 sobre 6 é uma fração irredutível? Ainda não. Então eu simplifico por 2 e eu vou ter mais 2/3. Quando eu simplificar por 2, eu vou ter mais 2/3. Lembra que se o resultado é em fração, o resultado tem que ser uma fração irredutível. Não importa que esteja lado a lado ou em forma de fração, as frações. Sempre vai ser divisão de fração por fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tiver o caso com vírgula, decimal por decimal, eu tento eliminar as vírgulas, porque no resultado ele vai aparecer com certeza. Se eu quiser comprovar a minha multiplicação, a minha divisão, é só fazer a multiplicação do quociente pelo divisor. Lembrando que aqui na hora de simbolizar, eu coloco sempre a primeira multiplicação, que no caso foi o 5, menor para a segunda multiplicação eu não contar com esse fator, porque pode dar um resultado errado. E tem um terceiro caso, vamos ver. Quando a gente tem a divisão de um fracionário por decimal, como é que vai ficar? Nesse caso aqui, você pode fazer de duas maneiras. Dividir o 3 por 7 e transformar ele em decimal, ou você pode fazer o caso mais simples, que é o que eu vou demonstrar para vocês. É transformar o decimal em fracionário. Porque na hora que eu transformo ele em fracionário, como é divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica melhor. Porque se eu transformar esse em decimal, eu vou ter que fazer essa divisão. Depois dessa divisão, é uma divisão com vírgulas. Eu vou ter que eliminar as vírgulas e fazer outra divisão decimal. Então vai dar um total de 2 divisões decimais, fora o caso do estudo das vírgulas. Então é melhor, quando você tem esse caso, transformar em fração. Então eu teria a fração menos 3 sétimos dividido por 4 sobre 10. 4 sobre 10. Então no caso agora seria menos 3 sobre 7, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que seria 10 sobre 4. Então isso aqui dá exatamente 30 sobre 28. 30 sobre 28 com qual sinal? Sinal de menos. E cadê o sinal daqui? O sinal daqui ele é positivo, porque sempre que a gente não escreve o sinal é porque o sinal é positivo. Então menos dividido por mais é menos. Essa fração ainda não está irredutível. Por que ela não está irredutível? Porque essa fração não foi simplificada. Se eu já tivesse simplificado ela, já sairia irredutível. Então nesse caso, posso fazer por 2 e por 2. Por 2 vai ser 15 e por 2 vai ser 14. E agora eu tenho uma fração irredutível. O que eu estava dizendo? Que se eu já tivesse simplificado essa fração, eu já poderia ter achado ela irredutível, já teria esse resultado. Comprovando isso,
10 dividido por 2 é 5 e 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, se eu tivesse simplificado essa aqui, eu teria 3 vezes 5, que é 15, e 7 vezes 2, que é 14. Então, se eu reduzir ela antes, o meu resultado já sai irredutível. Se eu não fizer essa redução quando possível, eu vou ter que simplificar o resultado final. Então, quando eu tenho uma fração por um decimal, eu transformo esse decimal em fracionário, tá? Então, vamos fazer uns exercícios para fixar o que a gente aprendeu. Mais 6 sétimos dividido por menos 9 sétimos. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, menos 7 sobre 9. Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Se eu tiver numerador e denominadores iguais na multiplicação, eu posso cancelar eles, só na multiplicação. Então, esse aqui eu posso cancelar. Mais vezes menos é menos, menos 6 sobre 9. Simplificando ainda, que eu posso simplificar por 3, eu vou ter menos 2 terços. Tá? Menos 5 sobre 27 dividido por menos 10 sobre 9. Repete a primeira, menos 5 sobre 27, multiplica pelo inverso da segunda, menos 9 sobre 10. Outro caso da aula passada. Quando eu tiver essa multiplicação e eles forem múltiplos, eu posso dividir. 9 dividido por 9 vai ser 1. E 27 dividido por 9 vai ser 3. 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então, eu tenho menos vezes menos mais. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Eu já acho ela irredutível, porque eu simplifiquei a partir daqui. Eu também podia ter feito 5 vezes 9, 45, e o 27 vezes 10, 270. E aí eu ia simplificar, 45 por 45 e 270 por 45. Como eu já fiz a divisão a partir daqui da multiplicação, então o meu fator já sai irredutível. No caso de um inteiro e uma fração, modifica, repete a primeira pelo inverso da segunda, continua isso aí. Por quê? Porque esse número, ele é também um tipo de fração. Que fração é essa? É a fração com denominador 1. Sempre que o denominador for 1, eu não escrevo. Então, isso aqui eu também posso considerar uma fração. Então, seria menos 9 vezes o inverso dela, mais 11 sobre 27, onde eu posso simplificar. 9 por 9, 1. 27 por 9, 3. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 11, 11 sobre 3. E já me dá a fração irredutível. Nesse caso aqui, eu vou ter mais 33 sobre 5, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, menos 14 sobre 5. Vou cancelar? Não posso. Esse é um caso que eu não posso cancelar. Por que que eu não posso cancelar? Porque está denominador e denominador, então tem que fazer os cálculos. Posso reduzir? Também não posso reduzir, então vou ter que fazer 33 vezes 14, 4 vezes 3, 12. O 1 aqui, ele não pode estar dessa maneira, para não sair um cálculo errado. Então, ele tem que ficar aqui. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12. E 1, 13. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 3 é 3. Nesse caso, eu tenho 462 sobre 25. Como não é possível a divisão de um número par pelo número ímpar, eles são primos entre si. Então, não há esse divisor comum. Mais vezes menos é menos. Então, o resultado fica desse tamanho mesmo. Menos 462 e 25 avos. Nesse caso, nós temos mais 6 sobre 7 vezes o inverso da segunda, menos 2 terços.
6 eu posso dividir por 3, então eu vou fazer essa divisão. 3 por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4, 7 vezes 1, 7, mais vezes menos, menos. Menos 4 sobre 7, ou menos 4 sétimos. E ela já sai reduzida. Por quê? Porque a gente simplificou daqui. Se a gente não tivesse simplificado, ia ser 12 sobre 21. 12 sobre 21, eu ia simplificar por 3. Simplificando por 3, ficaria 4 sobre 7. Então, ou eu posso fazer o cálculo direto e depois simplificar, ou eu posso simplificar já a partir daqui. Lembrando que eu só posso simplificar quando é numerador e denominadores inversos. Se for denominador com denominador, eu não tenho como fazer essa simplificação. E no caso do decimal com fracionário, sempre que eu tenho um decimal com fracionário, eu faço o quê? Transformo o decimal em fração, para ficar mais fácil. Então, nesse caso, eu tenho 75 sobre 100. Simplificando, dividido por menos 5 sobre 4. Então, se eu for simplificar 75 por 100, ele só pode ser simplificado por 5, porque ele termina em 5. Ele também poderia ser simplificado por 3, porque 7 mais 5 é 12 e 1 mais 2, 3. Porém, aqui não pode ser dividido pelo 3. Então, nesse caso, eu vou ter que simplificar por 5, porque vai simplificar o numerador e o denominador. Por 5 e por 5, a minha fração vai ficar como? 75 dividido por 5, 15. 100 dividido por 5, 20. Dividido por menos 5 sobre 4. Estou fazendo devagarinho para vocês entenderem o detalhe. Ainda posso dividir? Posso. Se eu dividir por 5 de novo, por 5 e por 5, vai ficar como? 3 sobre 4, dividido por menos 5 sobre 4. Se a fração que eu estou dividindo tem denominador igual, eu já sei que quando eu inverter, ela vai cancelar. Então, isso aqui, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, menos 4 sobre 5. 4 cancela com 4, porque é numerador e denominador, sobre menos 3 sobre 5, que é quem sobrou. Tá? Então, nesse caso, a gente viu hoje somente divisão com números racionais. Que tipo de divisão? Primeiro, lembrando que o número racional ele pode ser fracionário ou decimal. Segunda coisa, há 3 tipos de divisão. Eu posso fazer decimal por decimal, que é quando os números têm vírgula. Eu posso fazer fracionário por fracionário. Quando ele é fracionário por fracionário, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E se é uma fração onde o numerador e denominador também são frações, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ser aqui a minha primeira fração? Vai ser o numerador. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Sempre o numerador vai ser considerado a primeira fração. E tem o caso onde eu tenho um número inteiro pelo fracionário ou decimal pelo fracionário. Quando isso acontecer, eu vou transformar esse decimal em fração e eu aplico a regra de fração por fração, tá? Então, as atividades de vocês, pessoal, tem alguns que me mandaram e tem alguns que me mandam a pergunta se pode entregar ainda. As nossas aulas são sexta-feira. Então, vocês têm sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Quando for na outra sexta-feira que eu passar a outra atividade, eu tenho que ter recebido a de vocês, mas eu posso receber até o dia que eu passar a outra. Eu posso receber, inclusive, no dia que eu passar a outra. Vence o prazo na próxima sexta-feira. Não tem problema nenhum você não fazer logo que terminar a aula. Eu fiz e não entendi, não vou mandar. Então, vou mandar incompleta. Não, você tem uma semana para mandar essa atividade. Por quê? Porque eu conto a partir da próxima aula.
Na próxima aula eu tenho que ter recebido ou estar recebendo, é o limite máximo. Então vocês têm uma semana. Isso acontece também o quê? Se eu passar atividade na plataforma. Se tiver uma atividade na plataforma, vocês têm uma semana para fazer. Ah, no dia que eu passei a atividade não estava disponível. Às vezes não está disponível porque é na sexta. Então na segunda vai estar disponibilizado e você tem a segunda até a sexta para fazer a atividade, tá? Até a próxima.